Olá, vamos começar a unidade 3 falando agora sobre resíduos industriais. Os resíduos sólidos industriais são aqueles resultantes dos processos existentes nas indústrias. São diferentes uns dos outros, mas cada um em si é muito mais homogêneo que os resíduos sólidos urbanos e tem uma composição usualmente bem definida. Então, os processos industriais podem ser projetados para facilitar a segregação desses resíduos, que muitas vezes já são reaproveitados na mesma fábrica ou entregues já limpos para outros agentes produtivos. Como o industrial consegue separar o resíduo de cada processo, a reciclagem é muito mais eficiente nas indústrias que nas residências. Nós temos várias operações que podem ser efetuadas na área de resíduos sólidos industriais. Vamos citar algumas aqui que estão circuladas em vermelho. Vamos iniciar então falando sobre aterros industriais. Então, como formas de tratamento e disposição final, nós temos aqui algumas principais técnicas de tratamento de resíduos sólidos industriais, que são os próprios aterros industriais, land farming, a estabilização e solidificação, que é o encapsulamento, tratamento consorciado em aterros sanitários e a incineração. Os aterros industriais recebem resíduos industriais perigosos. É uma técnica também de baixo custo. São executados de forma semelhante aos aterros sanitários e possuem dispositivos de proteção ambiental, tais como a cobertura provisória ou muitas vezes definitiva, sistemas de drenagem também efetivo de águas pluviais, o sistema de detecção e vazamento pelo aparato de impermeabilização, os sistemas de coleta e tratamento de líquidos percolados, o sistema de drenagem de gases e a cobertura final que venha confinar definitivamente o resíduo. Ainda poços de monitoramento das águas subterrâneas, e esses aterros devem atender a normas brasileiras. Dentre elas, a NBR 8418, que trata da apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos, e a NBR 10.157, de aterros de resíduos perigosos, critérios para projeto, construção e operação. Em relação aos critérios para localização de aterros industriais, nós temos alguns critérios a serem seguidos. A topografia. Em relação à topografia, recomendam-se locais com uma declividade superior a 1% e inferior a 20%. Em relação à geologia, os tipos de solo existentes, é importante que se tenha subsolo com material com coeficiente de permeabilidade inferior a 5 × 10 a menos 5 centímetros por segundo. Em relação aos recursos hídricos, o aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 200 metros de qualquer coleção hídrica ou curso de água, sempre a critério do órgão estadual de controle ambiental, para que essa distância possa ser ou não alterada. Em relação aos acessos, é importante também que esse acesso seja controlado. Em relação à vida útil, relacionada à área do aterro industrial, a vida útil mínima é de 10 anos. Em relação à distância mínima de núcleos populacionais, deve ser maior que 500 metros. O aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações em períodos de recorrência de 100 anos. E a distância entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve ser de 1,5 metro de solo insaturado. O nível do lençol freático deve ser medido durante a época de maior precipitação pluviométrica da região. E as áreas devem ser de uso conforme a legislação local de uso desse solo. Esse é um esquema de impermeabilização de um aterro industrial classe 1, mostrando as várias camadas necessárias de impermeabilização, com solo natural, argila compactada, mostrando o detalhe do dreno de chorume e as várias camadas que são importantes para a proteção do solo local. E essa é uma foto mostrando um aterro industrial. Muitas vezes, no fechamento desse aterro, existe uma cobertura definitiva para confinar esses resíduos, como essa foto sendo mostrada aqui. Lá ao fundo dá para ser observado que esse aterro foi finalizado nesse formato, com uma cobertura definitiva. Uma outra técnica de tratamento
A Land Farm é um método de tratamento em que o substrato orgânico é degradado biologicamente na camada superior do solo, cerca de 15 a 20 centímetros, e a parte inorgânica, são os íons metálicos, fica fixado por adsorção nessa mesma camada, de forma a não haver contaminação das águas do lençol freático. Concluído o trabalho de degradação pelos micro-organismos, nova camada de resíduos pode ser aplicada sobre o mesmo solo, repetindo-se os mesmos procedimentos sucessivamente. É uma técnica que demanda áreas extensas, na medida em que as camadas, ainda que sucessivas, elas são pouco espessas. É um tratamento muito utilizado na disposição final de derivados de petróleo e compostos orgânicos. É considerado não só um tratamento, como também uma forma de destinação final. Então, aqui uma seção esquemática de uma área de Land Farm, mostrando a aplicação desses resíduos de forma periódica no solo, e esses resíduos vão sendo revolvidos. Parte é evaporada dos líquidos. É importante haver o desvio das águas pluviais que venham a precipitar na área, para que elas sejam coletadas fora da área. E também uma barreira de contenção das águas pluviais que, por sua vez, precipitaram na área. Na figura a gente demonstra os 200 metros mínimos aí de distância de qualquer curso d'água, e o que ocorre na realidade é uma decomposição aeróbia, então, dessa camada orgânica, incluindo a absorção e a adsorção também na camada superficial do solo, no caso dos íons metálicos, dos íons inorgânicos, né? Uma outra técnica é a estabilização e solidificação. A estabilização consiste num pré-tratamento, que consiste em estabilizar os resíduos perigosos e transformá-los em materiais menos poluentes, menos solúveis, menos tóxicos, através da adição de aglomerantes, produtos químicos. E a solidificação, o encapsulamento, é um pré-tratamento que produz uma massa sólida, monolítica de um resíduo, melhorando então a sua integridade estrutural e as suas características físicas, de modo que possa ser facilmente manuseado e transportado. Então, a técnica de estabilização, solidificação, ela não é um tratamento para todos os resíduos. Não é recomendável, por exemplo, para resíduos com mais de 10 a 20% de constituintes orgânicos, pois estes interferem nos processos físicos e químicos que são importantes para manter agregados os resíduos. Solidificação ou encapsulamento, atualmente, são as principais formas de utilização dessa técnica, são com a adição de cimento, de cal e outros materiais pozolânicos, que permitem a inserção do resíduo em materiais plásticos ou termofixos, por exemplo, a vitrificação de resíduos com sílica. E, finalmente, a disposição desses materiais em aterros industriais. Ainda há a possibilidade do tratamento consorciado de alguns resíduos em aterros sanitários. Sempre que possível e seguro, pode-se dispor resíduos industriais não perigosos e em quantidades limitadas em aterros sanitários de resíduos domiciliares. É a chamada codisposição de resíduos industriais e domiciliares. Para finalizar, vamos falar sobre bolsa ou banco de resíduos industriais, que é um instrumento que tem por objetivo principal favorecer as trocas entre produtos, entre produtores e consumidores de resíduos, e permitir a valorização de resíduos particulares. Está em consonância com os princípios da redução, reutilização e reciclagem de resíduos e tem como vantagens a economia de matéria-prima e energia, a diminuição do volume de resíduos e custos da disposição final, a diminuição de impactos ambientais, sendo que em nível mundial são conhecidas e encontram-se em atividade, principalmente em países mais industrializados, diversos bancos de resíduos. Pessoal, então, na sequência dessa videoaula, falaremos numa próxima unidade sobre resíduos sólidos da construção civil, suas alternativas também de tratamento e disposição final. Até lá!